Desde o início da humanidade, Deus tem procurado se comunicar com o ser humano. Com o aumento da corrupção, o homem foi se afastando de Deus. E ele precisou utilizar pessoas escolhidas, chamadas profetas, que deveriam ser testemunhas de Cristo. No período do Novo Testamento, Deus continuou utilizando profetas na igreja cristã para que seu povo espalhasse a mensagem da ressurreição e da segunda vinda de Jesus ao mundo. No entanto, com a chegada da Idade Média, um período marcado por superstição e apostasia, a imagem de Deus e sua mensagem foram obscurecidas e se fazia necessário novamente o uso de profetas de Deus para fazer a igreja retornar à verdade. Assim, após os dias mais sombrios da história, Deus se aproximou do seu povo por meio de uma humilde e frágil mensageira para preparar um povo remanescente e os reconduzir a um verdadeiro despertar da esperança. No século XVII, um grupo de protestantes, fugindo da perseguição religiosa na Europa, encontrou refúgio e liberdade na América. Os séculos XVIII e XIX testemunharam grandes despertamentos religiosos nos Estados Unidos e ao redor do mundo, por causa do cumprimento de algumas profecias bíblicas, como o dia escuro, a lua em sangue, a queda de estrelas, mas principalmente a prisão do Papa Pio VI por Napoleão Bonaparte em 1798, visto por grande parte dos protestantes como o cumprimento das profecias de Daniel 7 e Apocalipse 13. Por conta desses eventos, surgiram muitos pregadores no cenário mundial anunciando a breve volta de Jesus. Entre eles, o padre Manuel de Lacunza, no Chile, Henry Drummond, na Escócia, e o ex-capitão Guilherme Miller, nos Estados Unidos. Mas quem foi aquela jovem frágil usada por Deus? Vamos acompanhar os anos iniciais da vida dela. Ela nasceu nesse período de grandes despertamentos na cidade de Goham, em 26 de novembro de 1827. Chamada Ellen Gould Armon, filha de Eunice e Robert Armon, que possuíam ao todo 8 filhos, e as mais novas eram as gêmeas Ellen e Elizabeth. Robert era fazendeiro, mas uma depressão econômica que afetou os Estados Unidos fez a família se mudar para Portland, a maior cidade do estado do Maine, local onde Robert trabalhou como chapeleiro. Certa ocasião, Ellen encontrou no chão um pequeno jornal que continha a mensagem de um homem da Inglaterra, que pregava que a Terra seria destruída em cerca de 30 anos. Ela sentiu que deveria se preparar melhor para esperar a vinda de Jesus. Na mesma época, aconteceu um incidente que lhe causaria problemas pelo resto da vida. Uma garota de 13 anos atirou uma pedra em seu rosto, desfigurando, quebrando-lhe o nariz. Os médicos lhe deram poucos meses de vida. Ela ficou 2 anos sem poder respirar pelo nariz. A luta mais forte da sua infância, no entanto, foi abandonar os estudos e a esperança de aprender. O golpe cruel que destruiu as alegrias da terra foi o meio de dirigir meus olhos para o céu. Talvez eu jamais tivesse conhecido a Jesus, se não fosse a tristeza. Desde a infância, Ellen desenvolveu um espírito trabalhador e missionário. Ela ajudava o pai a confeccionar chapéus e, com os lucros, investia em publicações evangelísticas para dar a seus amigos. Aos 12 anos, ela e sua família assistiram à primeira conferência do ex-capitão Guilherme Miller, um dos grandes pregadores do Advento de Cristo em 1840. Baseado em suas interpretações das profecias de Daniel e Apocalipse, a ênfase de suas urgentes pregações era a volta de Jesus em meados de 1843. Essas conferências causaram grande impacto em Portland, como em toda a costa leste americana. Ela estava impressionada com a urgência da breve volta de Jesus e não se sentiu boa o suficiente para entrar no céu. Em 1842, Ellen foi batizada na praia, na Baía de Casco, em Portland.
Com medo do que viria pela frente, sua mãe lhe pediu que ela se aconselhasse com o pastor Stockman, um pregador milerita. Ela contou a ele a respeito de 2 sonhos que ela teve sobre Jesus. Em um dos sonhos, Jesus lhe dizia: "Não tenha medo." Ao ouvir isso, em lágrimas, o pastor disse: "Ellen, Jesus deve estar lhe preparando para um trabalho especial." Depois de muita perseguição, a família Harmon foi excluída do hall de membros da Igreja Metodista da Rua Casco, por crerem na breve volta de Jesus. Após a exclusão, eles tiveram oposição por parte dos vizinhos. Certa vez, os filhos dos vizinhos chamaram a polícia, porque a família de Ellen estava orando, e os policiais indagaram: "É por isso que vocês nos chamaram? Esta família está fazendo o que todas as famílias deviam fazer." Ao passar o ano de 1843, os mileritas tiveram que rever os cálculos da profecia. Eles interpretavam a profecia de Daniel 8,14, o fim do período de 2300 anos, como a segunda vinda de Cristo. Eles descobriram que Daniel 9 e Esdras capítulo 1 marcava o início da profecia, então eles chegaram à data de 22 de outubro de 1844. Nesse dia, eles esperariam se encontrar com seu Salvador. Foi esse o ano mais feliz da minha vida. Tinha o coração pleno de alegre expectação, mas sentia muita compaixão e ansiedade pelos que estavam desanimados e não tinham nenhuma esperança em Jesus. Cerca de 200 ministros de várias denominações estavam pregando a vinda de Jesus nessa época. Muitos mileritas venderam tudo o que possuíam e eram pesadamente ridicularizados, mas não se importavam, pois em poucos dias, pensavam eles, estariam no céu. O dia 22 de outubro de 1844 chegou, e cerca de 100.000 pessoas no Nordeste americano, entre eles a jovem Ellen e sua família, esperaram ansiosamente desde a manhã até a meia-noite. O dia passou e Jesus não voltou. Eles choraram amargamente até a manhã seguinte. Esse episódio foi chamado de Grande Desapontamento. Depois disso, muitos crentes do Advento desistiram da fé. Outros, porém, passaram a estudar a Bíblia mais diligentemente para rever os cálculos da profecia e concluíram que a data estava realmente correta. Qual seria o erro então? Eles se questionavam. Na manhã triste de 23 de outubro de 1844, um milerita convicto, chamado Hiram Edson, ao orar fervorosamente, recebeu um vislumbre de Cristo e sua obra no céu. Jesus passara para o lugar santíssimo no céu para iniciar a purificação do santuário, como ocorria no santuário do Antigo Testamento. Essa era a última fase de sua obra antes de seu retorno. Os mileritas focaram suas atenções no tema do santuário,